Pessoal, eu vou falar sobre RPG de mesa. Significa Role Playing Game. O RPG começou, ou melhor, foi criado, lançado em 1974 por dois caras muito malucos, devo dizer assim, chamados Gary e Dave. Eles estavam jogando um wargame chamado Chainmail. E eu acho que o Gary, decidiu criar uma fortaleza indestrutível. Essa fortaleza indestrutível não poderia ser invadida pela frente nem pelo exército de Dave. Então ele decidiu pegar seus três melhores guerreiros e mandar pelo esgoto. Gary e Dave acharam essa ideia de controlar pequenos grupos com definições complexas tão legal que decidiram algum tempo depois criarem um jogo totalmente de RPG focado nisso, chamado Dungeons and Dragons, ou também D&D. D&D 2 anos depois foi um estouro. As lojas de brinquedos e livrarias foram lotadas por pessoas que queriam comprar o jogo e se maravilhar nos mundos que elas mesmas poderiam inventar ou poderiam comprar um livro já pronto com histórias e mapinhas bem desenhados. Além de Dungeons and Dragons, também foi criado o Rolemaster, ou Rolemaster, depende da pronúncia que a pessoa quiser usar. Só que era um jogo muito complexo, com muitas regras e não é muito famoso, quase ninguém joga mais. Também foi criado o Haverloft, que era um mundo meio que estilo de terror. Só que era um mundo meio boiola, e as pessoas não gostam muito de comentar que já jogaram. Para se jogar um RPG de mesa, você tem que ter, é recomendado, 6 pessoas, 5 jogadores e um mestre. Os jogadores, cada um vai criar uma ficha e vai interpretar um personagem, enquanto o mestre vai ficar contando a história que ele mesmo inventou atrás de um escudo, para ninguém poder ver o que ele está fazendo. Nesse jogo vai ser usados dados, igual esse que eu coloquei aí. Um mestre bem dedicado pode escrever páginas, páginas e páginas de história e fazer mapas complexos, fazer um livro de histórias e criar monstros com fichas bem elaboradas e desenhados e tudo isso. E o jogador pode simplesmente pegar e ir da cidade A para a cidade B para mudar a história, porque ele é filho da puta. No D&D são usados 6 dados diferentes. O dado de 4, o dado de 6, o dado de 8, o dado de 10, o dado de 12 e o dado de 20 lados. Esses dados foram usados desse jeito, porque na época as empresas que fabricavam os dados vendiam apenas conjuntos com esses 6 dados inclusos. Gary e Dave tiveram que ajustar o seu jogo para apoiar os 6 tipos de dados diferentes. Já que é muito comum o jogador decidir ir por outro caminho que o mestre não queria que ele fosse, um mestre tem que ser muito bom em improvisação, capaz de inventar na hora mais páginas de aventura, mais monstros e fazer o jogador filho da puta se ferrar muito nas histórias. Cada jogador cria uma ficha com seu personagem, colocando nome, idade, peso, a classe, a raça e algumas coisas a mais que vão dar mais detalhamento ao personagem dele. As classes básicas do D&D não são tantas quanto gostaríamos, mas um bom mestre consegue inventar classes novas junto com seus jogadores o tempo inteiro. Tem o Ladino, que seria o ladrão, o guerreiro, que é o clássico guerreirozinho de espada. Tem os druidas, que são capazes de se transformar em animais. Tem os bardos, que tocam instrumentos musicais para fazer magias de modos bem estranhos. Tem também os paladinos, que seria o cara bonzinho, meio viado, totalmente bom, que saiu o caminho do bem. E tem muito mais, é claro. Existem 7 classes básicas. Básicas mais ou menos. Tem os humanos, os elfos, os anões, os gnomos, os hobbits, os meio-orc e os meio-elfo. Sendo que os meio-orc e os meio-elfos são apelões pra caramba, porque eles têm muita vantagem acima de outras raças. As coisas a mais que detalham mais os personagens são força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma. Para definir esses 6 talentos, você joga 4 dados de 6 lados cada um. É óbvio. Tira o resultado menor que sair nos dados, soma os demais e coloca em uma das habilidades específicas que você quiser. Dependendo da classe e a raça que você pegar, você tem mais... Como eu posso dizer? Você sabe mais ou menos o que tem que ir em cada lugar. Você tem que repetir esse ato 6 vezes para conseguir 6 resultados diferentes para poder colocar um em cada um. Os jogadores também podem criar uma história para si mesmos, criando o personagem deles, não só o que eles podem fazer,
mas também eles podem criar de onde vieram, qual é seu objetivo, é sempre vingança. E eles podem fazer um cara alto, gordo, com braço pequenininho, anão, bêbado, por exemplo. Você tem uma liberdade gigantesca com isso. Depois que você tiver 5 fichas, caso você esteja em 6 pessoas no seu grupo, o mestre reúne todos eles em algum lugar específico e ele fica ditando a história e os jogadores vão passando pela história. Recentemente eu criei um grupo de RPG de mesa que está constituído pelo Bruno, pelo Vinícius, pelo Feijão, pelo Paladino, pelo Abintuim e por mim, é claro, que eu sou o mestre. Foi rapidinho, mas eu espero que vocês tenham gostado desse videozinho aqui, mesmo não sendo em HD, ainda mais porque se tá no Linux não ia rodar igual, né? Patch. Tchau e até um próximo trabalho que eu faço em vídeo. Eu acho que nunca mais, porque esse deu muito trabalho. Só que não.